Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. A ideia é que a gente faça um bate-papo aqui uma vez por mês com assuntos que são relevantes ao mercado imobiliário. E para esse nosso primeiro, eu elegi o tema do direito imobiliário, assuntos jurídicos. Porque quando uma pessoa compra um imóvel, normalmente é um patrimônio muito significativo daquela família. E muito curioso como muitas pessoas negligenciam os aspectos de risco, de contrato, enfim, vários riscos que envolvem a compra de um imóvel. E para isso eu trouxe aqui o meu grande amigo e advogado da imobiliária há 10 anos, Alisson Gonçalves. Legal, André. Muito honrado de fazer parte dessa primeira conversa com você. Esse mais um projeto, né? O André sempre tem projetos bem inovadores. E Obrigado. muito honrado de participar e poder contribuir um pouco com sua audiência e seu público sobre o direito imobiliário. Legal. Eu falei 10 anos, você sabia que faz exatamente 10 anos, né? Que abrimos a imobiliária. Mas o nosso relacionamento já tem 12, 14, talvez, né? Da 8 Imobiliária. Exatamente. Eu conheci o Alisson, eu não sabia o que era uma matrícula, você lembra disso? Eu lembro. Eu lembro na mesa, eu era gerente de imobiliária, o Alisson era o assessor jurídico dessa imobiliária, e ele começou me ensinando lá o que era uma matrícula, o que era uma escritura. Acho que foi o cliente mais curioso que eu já tive, assim, de perguntar sobre absolutamente tudo. Foram 10 anos. E realmente aprendeu, né? Aprendeu, pegou gosto, fez direito também, fez especialização em direito imobiliário. Fiz uma pós. E, como você falou, está sempre aprendendo. E é um assunto que, se você não tiver no dia a dia, porque sempre tem novidades, né? Decisões novas, jurisprudência, leis novas. O direito, ele é muito dinâmico, né? Então, Sim. Ele é dinâmico e instável. E você não tem segurança jurídica no Brasil. Porque a legislação está lá, clara, para quem lê, mas a interpretação dela, muitas vezes, ela pode vacilar de um lado para o outro e, às vezes, modificar. Sim. Né? Nós temos agora, recentemente, inclusive, depois de 22 anos de Código Civil, o STJ estava decidindo e mudando o entendimento a respeito de correção das dívidas civis. Quer dizer, por mais que você imagine que determinados institutos estão maduros... Já está pacificado, mas ele muda. Ele modifica o entendimento. Então, a gente tem que ter essa visão realmente global, não só do direito imobiliário, mas do direito de modo geral, para conseguir acompanhar essas novidades. Mas, Alisson, vou iniciar aqui com um assunto que eu já fiz um post no Instagram falando que eu iria comentar de uma lei que saiu a semana passada, semana retrasada, se não me engano, que reforça a Lei 13.097. Na verdade, para falar em termos práticos aqui, quando o cara vai comprar um imóvel, ele deveria ter algumas preocupações. É assustador como algumas pessoas não têm, né? Tem uns kamikaze aí, o cara pega uma casa de 4 milhões, às vezes sem contrato já deposita 1 milhão na conta do cara sem ver matrícula. Não sei se você já viu casos assim tão kamikazes. Direto. Eu já acompanhei alguns de alguns que não eram clientes nossos. Mas existe essa preocupação, né? Como está a documentação deste imóvel e como está a documentação dos proprietários deste imóvel. E durante muito tempo, quando a gente começou lá, você exigia uma série de documentos, né? Eu tenho isso, mais aquilo, mais Justiça Federal, mais Justiça Estadual, mais não sei o que trabalhista, mais essa, mais aquela, mais o do distribuidor do fórum, às vezes protestos. E o meu entendimento é que isso tem caído muito, né? O legislador, quando fez a lei, né, que é conhecida como a lei da concentração dos atos na matrícula, ele quis dar uma segurança para o seguinte: você está comprando o imóvel, você não precisa mais tirar uma série de documentações. Você tira a matrícula, se não tiver nada nessa matrícula, você pode comprar com certa tranquilidade. Fala um pouquinho sobre a evolução dessa lei, como caminhou, está assim hoje na prática. A gente vem de um histórico, de fato, assim, quem fala em direito imobiliário, meu primeiro emprego foi num cartório de notas. Tá. Em 2006 eu trabalhei no cartório de notas, trabalhei durante 2 anos e meio, então eu vivi essa prática de muita certidão, daquele cartório ainda muito arcaico, da pasta, da máquina de datilografia. Sim. Isso veio mudando radicalmente ao longo do tempo. O mercado imobiliário ele é muito pujante, ele é muito forte no Brasil e, consequentemente, esses setores da economia são organizados e têm conseguido, de uma maneira eficiente, trazer mais segurança jurídica para quem está no meio imobiliário. Então, o que eu tenho percebido, isso já é um movimento que vem já há quase 20 anos, de tutelar, ou seja, de proteger mais os interesses do adquirente do que do credor do vendedor, daquele cara que tem uma ação contra o vendedor. Então, assim, cautela básica.
Isso não muda, nunca mudou, e tem muita gente que negligencia essa cautela básica. Vai vender o imóvel, matrícula do imóvel. Sim, isso número Esse é o básico. Tem que olhar a matrícula do imóvel. Tá. Ver se está no nome da pessoa, se está regularizado, se tem algum ônus, se tem alguma pendência, ver o estado civil e tudo mais. Agora, há um tempo atrás, você tinha uma série de certidões que eram pedidas. Como você disse, protesto, fórum, trabalhista, certidões fiscais. Isso tudo é exigido ainda hoje? Vamos lá, retrospecto, né? Em 2009, o STJ aprovou uma súmula, a súmula 375, disse o seguinte: se não existe anotação na matrícula do imóvel da penhora ou má-fé do comprador, sim, essa venda não pode ser anulada por fraude à execução. O que é fraude à execução? Traduzindo, né? Fraude à execução é o seguinte: eu vendo um imóvel, eu alieno não só o imóvel, mas qualquer patrimônio está sujeito à fraude à execução. Eu vendo um patrimônio no curso de uma ação contra mim e isso me torna insolvente. Então, o objetivo do Código de Processo Civil é fazer o seguinte: eu vendo meu imóvel para não pagar a conta, o credor fica a ver navios. Esse é o instituto. Agora, como que fica esse adquirente de boa-fé? O comprador do imóvel que não sabia daquela pendência. Então, desde 2009, entendia-se isso, que deveria ter registro na matrícula do imóvel e ou a prova da má-fé do comprador. Sim. O Código de Processo Civil, lá de 73, que depois foi editado em 2015, um novo, ele prevê ainda, até hoje, está lá, mantém essa disposição que fala isso que eu expliquei. Vender um bem durante a existência do processo que te torne insolvente, ou seja, que não te deixe com recurso para pagar a dívida, é fraude à execução e a negociação é ineficaz, ou seja, desfaz o negócio. Sim. Aí veio lá a Lei 13.097 de 2015, em janeiro. Falou o seguinte: a partir de agora, não consta na matrícula, não é fraude à execução. Terceiro é o terceiro de boa-fé. Sim. Isso aconteceu em janeiro. Já provava a boa-fé, porque, na verdade, a boa-fé é presumida. Mas, no passado, eu tinha a boa-fé objetiva, correto? Exatamente. Eu deveria mostrar que eu estou de boa-fé. Para não falar que eu estou de má-fé, eu tirei as certidões necessárias aqui, senhor juiz, se fosse para um litígio. Exatamente, tá aqui. Tirei todas as certidões, investiguei a vida do vendedor e não tem problema. Em 2015, não precisa mais dessa boa-fé. Se você tirou a matrícula, pelo menos é o entendimento que o legislador quis pôr. Tirou a matrícula, não tem mais problema. Exatamente. O que aconteceu? Nesse ínterim, isso foi em janeiro que foi aprovada essa lei. Março foi aprovado o Código de Processo Civil de 2015. E ele replicou o texto de 73. Se eu vendesse no curso de alguma dívida, poderia caracterizar a má-fé. E aí começou uma discussão no mundo jurídico, qual norma que aplicava. Né? E aí quando você tem duas normas no mesmo espaço, discutindo sobre o mesmo tema, aí você tem que interpretar qual que aplica. É a norma com uma hierarquia superior, uma constituição em relação a uma lei ordinária? Não era o caso. Não era o caso, eram ambas da mesma estatura. Data. Critério de especialidade da norma, tratar da matéria. Ambas tratavam da mesma matéria. Então, estão empatadas. Terceiro critério de desempate. A data. A posterior, em regra, revoga a anterior. E aí veio essa discussão, mas ela também veio sendo aplicada, essa lei, no sentido da boa-fé, porque já tinha também a súmula, o entendimento da STJ. Resumindo, 2022, depois de tanta discussão, veio uma nova alteração nessa lei de 2015. Agora, para deixar claro, a boa-fé, ela é presumida e eu não preciso nem tirar as certidões para demonstrar que isso é um indicativo de boa-fé. Da boa-fé objetiva. Exatamente. Isso está no texto da lei agora. Isso está no texto da lei. Você não é obrigado a tirar certidões pessoais. A matrícula tem que tirar. Sim. E agora, dia 21 de março, foi incluído um novo inciso nessa lei. Na mesma lei, no mesmo artigo. Justamente para reforçar esse entendimento. Então, veja, eu acho que os indicativos são muito claros de que essas dívidas, elas não estão sujeitas a uma fraude de execução se não estiver na matrícula no imóvel ou se o comprador não tiver ciência. Sim, mas na prática, Alisson, assim, a gente continua nas nossas negociações, continua tirando as certidões. E você sempre orienta que por cautela tirem. Sim. E eu não consigo entender, a gente começou o nosso bate-papo você falando da insegurança jurídica do país, das decisões. É um absurdo para mim isso, porque tá muito óbvio, muito claro. O legislador lá atrás fez a lei. Olha, se não tiver na matrícula, não tem problema. Deu a confusão com o CPC. Não, mas tem uma lei aqui posterior. Ele foi lá e falou, em 2022, não, essa lei não tem nada a ver. Se não tiver na matrícula, eu estou aqui dizendo, não tem problema. Escreveu no texto da lei, não é mais necessária as certidões do distribuidor forense, não são mais necessárias tais certidões, com exceção das tributárias, né? Acho que você vai abordar depois. E agora vem
de novo falando, olha, eu estou repetindo, se não tiver nenhuma construção na matrícula, não tem problema. Mas nós ainda temos o risco de algum judiciário, não sei por que motivo, entender que tem problema, não é isso? É por isso que eu acho que assim, é sempre importante essa due diligence, que a gente chama, essa avaliação prévia, para mensurar possíveis riscos, porque existe o risco de você se defender e sua defesa ser acolhida é gigante diante dessas normas, dessa súmula, dessas normas. Sim. Agora, você pode ter uma certa incomodação ali de credor que não recebeu mais nada, ficou a ver navios, esse credor vai tentar arrumar alguma forma de receber o crédito dele. Sim. Então, às vezes, ele pode chegar. Então, quais são as minhas cautelas, assim? O que eu penso? E assim, e só retomando, eu acho que o legal desse tipo de operação, de você conhecer os seus direitos, que os riscos são baixos, é que normalmente esse sujeito, e você sabe melhor que eu, porque você está na ponta comercial, esse sujeito que tem pendências, que tem dívidas, ele costumeiramente vai vender o imóvel dele por um preço muito mais atrativo do que uma pessoa que não tem pendência nenhuma. Sim. Né? Então, se eu sou comprador e estou vendo que tem uma ótima oportunidade comercial, e um risco baixo, embora ele exista, mas é um risco baixo, eu acho que vale a pena assumir. Então, acho que esse é o objetivo dessa avaliação prévia. Saber, até para mensurar e tomar decisões comerciais. E fazendo um parênteses, você comentou do credor, acho que é uma mensagem legal para quem está ouvindo a gente. Cada vez mais, é muito importante que você que tem um crédito com alguém se preocupe em colocar isso na matrícula do imóvel da pessoa. Exatamente. Porque se você tem um crédito, as leis estão caminhando para isso. Se eu tenho um crédito com alguém e não sou diligente com esse meu crédito, de ir lá e anotar na matrícula do imóvel que o meu devedor tem, que existe essa dívida, ele pode vender esse imóvel e eu, a partir de agora, não poder reclamar mais. Quer dizer, eu posso reclamar juridicamente, mas não ter... É justamente isso, André. Porque muita chance de sucesso. Como eu disse, a lei quer tutelar mais o direito do adquirente. E o credor quer ser tutelado. O Código de Processo Civil fala o seguinte: você é credor, você não precisa nem pedir para o juiz. Você só vai lá no cartório, tira uma certidão e averba onde você quiser. Entendi. Inclusive, não é só imóvel, não. Você pode levar no Detran isso aí. O cara fica lá com uma alerta. Tem problemas para vender veículos. Então, dívidas entre particulares, Alisson. Eu emprestei R$500 mil para você, fizemos um contrato de mútuo. Eu posso averbar isso na matrícula? A princípio, não. Esse seria um documento particular, tá? Você só poderia... Eu perguntei porque você falou qualquer título. Entendi. Você poderia... Isso não é um título... Seria um título executivo, tá? Né? Não é uma garantia real, mas você poderia, se você depois deflagrasse uma execução, você facilmente pega e fala, tem uma execução contra essa pessoa. Entendi. Tá? Agora, voltando ao que a gente falava em outras searas aí de riscos, Justiça do Trabalho, eu enxergo que tem que analisar com uma certa cautela. Por que Justiça do Trabalho? O TST reconhece, por exemplo, esse entendimento, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, reconhece o entendimento do STJ dessa questão da má-fé. Só que a Justiça do Trabalho é muito pulverizada e acaba apresentando um monte de decisões, assim, dissonantes desse entendimento. E não estão necessariamente... E não estão hierarquicamente submetidas ao STJ, né? A Justiça do Trabalho, ela vai julgar separada, é uma outra justiça especializada. Então, eu recomendo, existe uma certidão que é o CNDT, nós retiramos. É uma certidão que tira todas as execuções trabalhistas em nível nacional. Embora não esteja na lei, excetuando o trabalhista. A lei excetua a falência, excetua os débitos tributários. E a ação de uso capião, por exemplo, também, né? Mas mesmo não tendo isso na lei, você entende que continua sendo necessário trabalhista, né? Eu continuo tirando e tiraria se eu estivesse comprando um imóvel. Eu tiraria para você dormir tranquilo. Até porque trabalhista costuma ter uma proteção, daí já não é só um interesse de um particular, mas tem uma verba alimentar, o direito social, acaba tendo esse mote um pouco diferente. Entendi. E questão tributária, infelizmente, não está nessa lei. Existe projeto de lei para modificar isso. Sim. Mas a questão tributária, se houver inscrição da dívida tributária em dívida ativa, aí não precisa nem ter processo, não precisa nem ter execução fiscal. Está sujeito à fraude de execução fiscal. Entendi. Bom, dívida tributária tem que tomar muito cuidado. E aí uma pergunta, Alisson. A dívida tributária do atual proprietário, sem dúvida nenhuma, é arriscado, precisa entender o tamanho do débito, se torna insolvente ou não com essa dívida. E a dívida tributária do antigo proprietário. Eu tenho um imóvel que foi comprado recentemente, um ano e meio, e o antigo proprietário tinha dívidas tributárias. Posso responder, eu como adquirente, comprei esse imóvel com uma dívida do antigo proprietário fiscal.
Arriscado, perigoso. Existe o risco. O que acontece? Então, vamos só voltar aqui, porque existe uma diferença. O que você está me perguntando são alienações sucessivas. Isso. A vendeu para B, B vendeu para C. Se houve fraude no A com B, C pode ser prejudicado? Em relação à questão das dívidas civis ou trabalhistas, o entendimento é o seguinte: a prova da má-fé, para derrubar tudo, tem que ser a prova de todos os compradores. Tá. Então, tem que provar do primeiro comprador e do segundo comprador a má-fé. Tá. Em relação à questão fiscal, infelizmente, o entendimento não é esse. O entendimento é que existe fraude de execução, mesmo em caso de alienações sucessivas. Tá. Então, qual que é a minha recomendação? Ficar sempre atento, e aí não só para a relação das dívidas tributárias, mas olhar se é muito recente a aquisição. Sim. A gente vê costumeiramente fraude em divórcio, deixa só os ativos bons para um e o ruim para o outro. E, assim, do ponto de vista tributário, vale a pena, se for uma alienação recente, tirar as certidões fiscais. Tá. Não era para ter diferença por uma questão de isonomia entre Estado, município e União, mas eu focaria na preocupação em relação à CND federal. Sim. Tá? Porque ela costuma ter... Porque a municipal normalmente é o IPTU, né? E o IPTU é uma dívida que essa também nós não comentamos aqui, mas é uma dívida que tem que ser regularizada. É a própria terreno, né? Ela já acompanha o imóvel. Então, eu nem questiono, porque a do condomínio e a do IPTU, junto com a matrícula que você comentou, são as primeiras que eu tiro e que já analisamos, né? A questão municipal poderia ter um ISS, se é um prestador de serviço, estadual, na maioria das vezes, aí no dia a dia, a gente vê o quê? É dívida de IPVA, né? IPVA e IPTU, é o que... Mas assim, se é uma empresa, o empresário pode ter ICMS, aí pode ter valores altos. Então, empresas também, você tem que tomar uma cautela maior, porque elas... Nesses 10 anos de atuação, assim, centenas de casas que a gente vendeu, eu não lembro de alguma questão municipal que não tivesse sido o IPTU. E já entrando nessa arena, Alisson, estamos juntos há 10 anos, graças a Deus nunca tivemos um problema com nenhum contrato que fizemos juntos. Tivemos uma questão, não sei se você lembra, né? Uma discussão, um inadimplemento, mas que se resolveu muito... De maneira muito bem sucedida. De uma maneira muito bem sucedida, não judicializou-se, né, esse rompimento contratual, mas eu sei que os contratos, assim, são extremamente importantes. Comecei também falando dos kamikazes aí, gente que compra às vezes sem contrato, sem analisar a matrícula. É uma coisa que eu sou muito cuidadoso com a sua assessoria. E conta um pouquinho, assim, desses riscos de contratos, o que você viu também na sua experiência já, problemas contratuais que podem acontecer, os principais riscos desses contratos de compra e venda imobiliários. Eu costumo dizer, André, que às vezes a ausência de contrato pode ser melhor que um contrato mal feito. Porque um contrato mal feito, ele é cheio de pegadinha, ele tem obrigações que estão em conflito, ele não tem clareza, ele é um contrato dúbio, ele deixa uma série de brechas que, às vezes, a ausência do contrato, por ter a lei para amparar as situações, pode ser melhor. É óbvio que nunca faça um negócio sem ter um contrato. Assim, tem algo que primeiro ponto, do maior erro contratual, na verdade, e você me disse, olha, nós nunca tivemos um problema. E acredito que tem um mérito muito grande da sua parte nisso. Eu acho que tem que ter um diálogo muito grande entre jurídico e comercial. Porque o advogado está preocupado com a questão jurídica, mas, assim, do ponto de vista comercial, a gente tem que conseguir atrelar as obrigações... Os interesses. E os direitos das partes. Então, por exemplo, se você deixa um contrato do ponto que ele está perfeito, impecável, ninguém quer executar esse contrato, ninguém quer se valer dele da justiça. Então, é melhor que você tenha, né, sempre uma cenourinha lá para o cavalo. Olha, eu entrego a posse, se você me pagar nesse dia. Sim. Eu entrego a escritura, se você me pagar aqui. Ou eu faço o pagamento, se você baixar a alienação da casa. Então, você começa a ter... quando você consegue ter essa capacidade de linkar bem os direitos e obrigações, você consegue minimizar muito o risco de problema contratual. Sim. Agora, eu vejo... Chega aqui para mim alguns contratos... O pessoal fala, dá uma olhada. Eu vejo que existem muitos erros comuns, que são erros básicos. Por exemplo, esses dias eu teve uma venda de uma casa de 4 milhões e 200 mil reais. E corretor tem um feitiço por sinal, sabe? Tem feitiço por arras. Para garantir que o negócio está fechado. Preciso pagar um valor aqui, alguma coisinha para garantir o negócio. Resumindo, esse cara chegou com um contrato aqui de 4 milhões e 200
e tinha essas arras, né? Que é o popular sinal de R$75 mil. O que é o sinal? Sinal, você tem 2 tipos de arras. Tem as penitenciais, que é se o cara não cumpre o contrato, perde ou devolve em dobro, se descumpriu. E as confirmatórias, que só se aplica a elas aos contratos que você tem direito de arrependimento, que na maioria das vezes não vai ter direito de arrependimento, o cara tem que cumprir o contrato. Então, se ela é penitencial, ou seja, ela é uma pena, ela é multa, ela é a multa do contrato. Sim. Se eu vou lá e coloco tanto pela desistência como pelo inadimplemento. Não pela desistência, porque não admite... Essa que eu estou dizendo, que o contrato é irrevogável e retratável, não tem existência. Tá. Então, ela é multa. falando de um contrato irretratável. Ela é multa. Ela é multa. E aí eu tenho lá no final do contrato... Uma multa por inadimplemento. Eu não posso falar, eu quero sair desse contrato, não quero mais, eu pagar a multa. Não, vai exigir o contrato. Tem a multa. Chega lá no final do contrato, disposições finais, tem uma multa lá. Por exemplo, nesse caso, tinha uma multa de 10% do valor do contrato, R$410 mil. E aí? Eu tenho 2 multas por descumprimento do contrato. Sim. A legislação não me permite que eu faça isso, porque isso se chama bis in idem. Eu penalizo 2 vezes pelo mesmo ato. Então, eu não posso. Se eu não posso aplicar, aplica qual? A menor ou a maior? Normalmente é a menos gravosa. Então, quer dizer, num contrato de 4 milhões e 200... Por que isso? Isso é lei? Que é menos gravosa, é entendimento? O entendimento é justamente porque você... Porque menos gravosa, às vezes, é muito insignificante, né? O exemplo que você falou, tem um contrato de 4 milhões, 10% daria 400 mil. Se você pegar uma análise sistemática, ele sempre há uma certa proteção ao devedor em determinadas... A tendência da legislação exatamente. é assim. Tem uma tendência não penalizar estrutural. Tanto. Exatamente. Então, se eu tenho 2 penalidades, a mais grave e a mais branda... A tendência é que seja na mais branda. A tendência não, vai ser aplicada na mais branda. Entendi. Então, quer dizer, um contrato de 4 milhões e 200, você teria uma multa de R$75 mil. Um absurdo. Um outro detalhe que eu vejo, umas cláusulas conflitantes, que é o contrato irrevogável e retratável, e depois lá no final do contrato fala assim, olha, a parte que desistir tem que pagar uma multa de X. E esse a parte que desistir é muito perigoso, porque você abre a brecha para a pessoa de sair de um contrato. Eu assessorei um cliente no meio da pandemia, que ele tinha vendido o imóvel por um valor, assim... Irrisório, num condomínio. Os preços explodiram? Os preços explodiram. E ele quis sair do contrato pagando multa. Valia 3x o terreno dele. E o contrato era irrevogável? O contrato era irrevogável, mas tinha essa cláusula. E eu consegui assessorar, ajustamos, e no final das contas ele pagou... Ele saiu do contrato pagando a multa. Ele pagou... O imóvel dele ele tinha vendido por... R$300 mil, valia 900 o terreno, ele pagou R$18 mil de uma multa lá, que estava baixíssima também, e saiu feliz da vida. Quer dizer, já realizou aí esse investimento. Então, você vê como um contrato mal feito deixa brechas para um prejuízo enorme, né? Porque a gente tem que pensar nessas variáveis, sabe? Eu vi um caso num condomínio aqui, não vou citar o nome do condomínio nem da pessoa, mas foi uma outra imobiliária que fez, um outro cliente que eu conheci. Ele comprou a casa. Uma pessoa comprou a casa, deu um sinal e entrou na posse sem quitação, sem nenhum tipo de garantia. É o tipo de coisa que eu não gosto de fazer. A gente sempre discute isso. Esse sim foi um prejuízo, porque levou mais de anos para conseguir retomar a posse do imóvel, não conseguiu o pagamento, e isso ficou se prolongando, se discutindo. Então, tem algumas situações até mais graves do que essa que você falou também, né? Muito, muito. Isso melhorou acredito que esse fato seja mais antigo, que você está me relatando. Quando eu estava iniciando a imobiliária, em 2014. Mas, assim, ainda é arriscado, tá? Porque o que acontece? Quando você entrega a posse para uma pessoa, você teria que... E ela não cumpre o contrato, você teria que entrar com uma ação para obter a reintegração da posse. Sim. Né? Então, não pagou, eu preciso ser reintegrado na posse. Sim. E aí é uma cautela comercial, você tem que tomar cuidado. Você não pode pagar um pouquinho só e deixar o comprador pagar um pouquinho e pular para casa, porque depois pode ter problema. O contrato, via de regra, tem ali uma cláusula resolutiva, que diz que, olha, se houver descumprimento do contrato, fica resolvido o contrato. O Código Civil diz que opera-se de pleno direito a resolução do contrato. Resolução é rescisão do contrato. Sim. Então, pleno direito é o quê? Aconteceu. Tá? Descumpriu o contrato, acabou, tá descumprido, resolvido. Vamos voltar. É óbvio que teria que ter uma notificação prévia aí para a pessoa sanar o inadimplemento, uns 30 dias. Não pagou, tá bom, desfeito o contrato. O que acontecia?
O sujeito entregava a posse, não pagava, o vendedor entrava com uma ação de reintegração de posse e o juiz falava assim, não. Eu preciso que antes de determinar a restituição da posse, seja declarada a resolução do contrato. Aí é para o judiciário. E aí você ia para o judiciário, você tramita aqui, aí a parte maliciosamente alega que foi culpa, foi problema da casa, vem sentença de primeiro grau, depois das audiências, vai para o Tribunal de Justiça, vai para o STJ, e aí acabou. Então, assim, é um negócio que realmente deixou muita gente num prejuízo, né? Porque a pessoa ficava anos no imóvel até conseguir retirar de lá. Você usou essa palavra da pessoa maliciosamente, né? E pegando outra coisa que você falou, dos corretores que às vezes querem desesperadoramente um sinal. Eu, nesses anos de atuação, a gente sempre prezou muito pela saúde do negócio. A pessoa que compre a casa, faça uma negociação onde ela saia de lá feliz. A pessoa que vendeu a casa saia de lá feliz com a negociação que fez, né, sem sinal, sem sinal assim, cada caso é um caso, mas sem pressão nenhuma. E tem um dito popular antigo que diz que é melhor você fazer um mau negócio com uma pessoa boa do que fazer um bom negócio com uma pessoa má. Então, no que pese os contratos serem muito importantes, e esse é o tema aqui da nossa conversa, eu tenho evitado fazer negócio com pessoas que eu tenho qualquer tipo de suspeita, Alisson. Exatamente por isso que você falou, porque a pessoa maliciosa, eu tenho um contrato bom, cara, mesmo assim, eu acho uma brecha ali, eu invento uma desculpa aqui, eu falo que tinha um vício do imóvel aqui, por isso que eu não paguei, tem que sanar isso primeiro, aí chama perito, isso vai se prolongando. Então, fazer negócio com pessoas, né, de boa áurea, de boa alma, é uma coisa também muito importante, né? Não tenho dúvida. E assim, isso aí eu acho que investigar com quem você contrata é muito bom, né? Você tem que fazer essa análise. E isso é uma tarefa do corretor também, né? Dar fazer esse... É um papel, eu sou muito diligente, né, com isso, muito cuidadoso, mas assim, tem algumas histórias muito interessantes, né? Você acompanhou algumas. Existem pessoas que até hoje eu não entendi qual é o tipo de golpe que querem pregar, ou na imobiliária ou no proprietário, ou se é algum tipo de, talvez até patologia mental mesmo. Mas eu já tive alguns casos, Alisson, eu não lembro se você acompanhou um que eu fui com o Diego, de um cara que veio de um outro estado, não vou falar o nome do estado, que se dizia um empresário de um ramo e queria comprar 9 casas. Eu lembro. O cara chegou num condomínio com a gente, eu e o Diego chegamos lá, ele chegou de ônibus, vestido de maneira muito simples, o que não quer dizer nada sobre o potencial de compra, sim, mas assim, seria curioso uma pessoa querer comprar 9 casas. Ele entrou na primeira casa, falou, adorei essa casa, essa aqui já é minha, mas eu queria mais 8 nesse condomínio. E curiosamente, esse tipo de atitude não é incomum. E assim, a gente tenta selecionar, olha, eu não tenho interesse de te atender, porque às vezes você, né, e realmente se constatou que não era uma pessoa séria. E como esse, tivemos inúmeras pessoas assim que... Nessas horas, assim, uma hora vai aparecer o motivo do golpe, né? Porque hoje em dia tem muita pessoa de mal. Com a internet, com essa questão, os golpes digitais têm sido muito maiores. O OLX, principalmente, mas para o mercado imobiliário ainda é um pouco menos, né? Eu tive um que a pessoa queria entrar na posse. Ele fez proposta rápida, eu pago o valor integral, vou dar um sinal, depois eu parcelo o resto, essa história de entrar na casa, né, com um valor irrisório, e acabou não dando certo, eu barrei no contrato, né, orientamos o proprietário da casa. Então esse talvez tivesse um golpe, mas muita gente, eu já até suspeitei, Alisson, algumas pessoas que querem se mostrar para a companheira. Tive um caso de uma pessoa que veio aqui, tinha uma namorada da cidade de Londrina, e pegou a namorada, queria visitar as casas, foi na imobiliária, eu quero ver essa casa de 10 milhões, eu vou pagar à vista. Então, existe essa... Eu realmente... Você acompanhou alguns, né? Eu costumo ser cético por ser advogado, sempre que fala, Alisson... Alguma coisa muito... O milagre é meio... Normalmente costuma não ser verdadeiro, né? É que seduz, você fala, pô, pode ser que eu esteja sendo preconceituoso. Exatamente. E de fato, e não existe preconceito algum. A gente atende todo carinho, chama na imobiliária. Mas quando a gente já tem ali 99% de conclusivo de que a pessoa, né, não tem interesse real de comprar o imóvel, a gente... Mas falando, a gente comentou um pouco dos outros corretores. Alisson, uma situação muito comum no mercado imobiliário é um proprietário ou um comprador procurar vários corretores.
Isso, assim, muita chance de gerar confusão dos dois lados. Tem uma prática que eu percebi de alguns corretores que eles sabem que a casa está à venda, então eles mandam a imagem da casa para vários potenciais compradores. E aí, se esse comprador se interessar por essa casa com uma outra imobiliária, ele reclama a venda para ele. Não, foi através da minha intermediação. E o Código Civil, na letra da lei, diz que o papel do corretor é a aproximação das partes. Então, ele entende que se o cara me deu o imóvel para vender e eu mandei a mensagem, de certa forma, eu fiz uma apresentação virtual das partes, né? Como tem sido o entendimento? Já teve ação assim? Algum corretor reclamando? Acompanha algumas decisões? Esse cara tem chance de ser frutífera uma ação dessa? Eu simplesmente mandar uma casa para um cliente e depois querer reclamar o direito dessa comissão? Nós tivemos um caso, eu já defendi num caso que o sujeito propôs ação contra a imobiliária por dizer que ele tinha feito todas as apresentações. Tá. E assim, era uma prova muito indiciária, como você está dizendo aí, né? O sujeito vai lá e manda um WhatsApp, hoje em dia com automação, então, de WhatsApp, você pode fazer isso aí. Pra cidade inteira. Pra cidade inteira. Pega um banco de dados e manda pra todo mundo. Se alguém comprar esse imóvel, é meu. Pega o seu site, fala, tá aqui, vai lá, entra na portaria. Então, assim, eu entendo, né? E as decisões têm vindo mais no sentido de que não é só essa aproximação tão sutil que gera direito à comissão. Então, o trabalho do corretor tem se tornado mais importante, tem se tornado mais profissional, né? Acho que há uma profissionalização desse setor e o que se espera é que realmente haja uma... Olha, se eu sou o corretor que vou apresentar ao comprador, não posso mandar uma mensagem no WhatsApp e falar que eu fiz a intermediação porque ele chegou lá na casa e está aqui. Né? Não, você foi lá, visitou, apresentou informações do negócio, você evoluiu para uma fase de proposta, né? Pegou aceite de proposta, evoluiu no acompanhamento nessa fase pré-contratual. E o contrato é só a cereja do bolo, né? Que é ali onde que ali sim... A hora que assinou o contrato é que o corretor tem a garantia... O direito efetivo da comissão. Então, me parece que é uma má-fé até, né? Dessas pessoas de querer se aproveitar. Às vezes, a pessoa que está ali vendendo o imóvel começa a se sentir desconfortável, os valores, eu vou pagar 2 vezes a comissão, vai ficar caro. Né? E aí começa a gerar um desconforto na parte e criar uma pressão para o vendedor botar, resolve entre vocês aí, corretores, para eu ficar livre do problema. O que acontece, Alisson? A profissão da corretagem, ela é ingrata no sentido de que você não tem o que você falou, a garantia da remuneração. Então, eu trabalho com um cliente, com 2 clientes, com 3, com 5, com 10, com 20 clientes, e eu só vou ter a minha remuneração se eu efetivamente concretizar o negócio. Então, às vezes, aquele corretor que entrou no ramo ou que já está há algum tempo sem vender, ele vê a possibilidade de uma venda, ou uma casa que estava com ele à venda e uma pessoa que ele conhece comprou, ele se entende no direito da comissão, por uma forma até meio desesperadora, assim, de remuneração, né? Eu estou trabalhando há tanto tempo, eu gasto minha gasolina, eu gasto meu celular, eu tenho meu aluguel, eu tenho minha alimentação, e estou há 3, 4 meses, e aquela casa eu sabia que estava à venda. Então, assim, eu entendo um pouco essa angústia do corretor querer entrar no meio de alguma negociação. Eu, honestamente, sempre tive um princípio, falo para a imobiliária, para as pessoas que trabalham comigo, que eu quero atender o cliente que queira ser atendido por mim. Então, quando o cara fala, eu quero que você venda minha casa, eu quero comprar minha casa com você, eu atendo com o maior carinho do mundo, estendo tapetes vermelhos, e faço o melhor atendimento possível. Mas aquele cliente que quer ver com muita gente, eu já cheguei a dispensar amigos meus, Alisson. Porque quando o cara chega e fala, eu vi um Natal Imobiliário, eu vi já 2 casas ali, eu vi mais 3 no Alphaville, eu vi uma, esse cara, um corretor amigo meu já me passou, eu já falo, escuta... Decida quem você quer que te atenda, porque isso vai dar rolo. Esse cara já te passou essa casa tá comigo também, eu vou te levar a visitar. Esse cara vai ligar enchendo o seu saco, enchendo o saco do proprietário, vai ligar pra mim, enchendo meu saco, falando que quer dividir comissão comigo. E já aconteceram algumas vezes, tá? Aí eu acho que realmente, assim, em relação ao comprador,
de fato, aí o corretor tem que tomar essa cautela. Falar, então, você está procurando comigo, você não procurou essa casa com ninguém. Porque se aparecer, a responsabilidade é só tua. Você se vira para pagar uma segunda comissão. Mais ou menos, porque é do proprietário. Porque o cara não vai, ele não vai atrás do comprador. Vai ser o proprietário. Mas ele teria que ter... Você acaba gerando um problema para o proprietário. Teria que ter opção. Por isso que, realmente, quando a gente... Infelizmente, a cultura da opção com exclusividade... Que não existe, sim. Que resolveria esse problema, né? Porque vendeu dentro daquele prazo... É daquele corretor que está trabalhando no imóvel. É daquele corretor e acabou, né? Sim. E as pessoas, por receio, ou talvez por falta de profissionalização do setor, não querem se atrelar exclusivamente com um profissional por, às vezes, ficar amarrado a uma pessoa. Então, e resolveria muito esse tipo de problema, né, André? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. É que o país não está maduro. Falando contra a minha profissão, eu gostaria que fosse todos os imóveis com exclusividade, que os corretores fizessem um excelente trabalho, que tivéssemos um sistema, como existe nos Estados Unidos. O sistema, acho que é MLS, o sistema dos Estados Unidos, que você me deu o seu imóvel, eu ponho essa sua matrícula lá e esse imóvel está comigo. O país inteiro sabe que está comigo. Aí eu trabalho com muita dedicação para o seu imóvel. Eu vou lá e te dou algumas dicas de decoração, passo um cheirinho na sua casa no dia da visita, invisto muito pesado em imagens, divulgação, porque eu sei que se vender, o imóvel vai ser meu. O Brasil ainda não tem essa cultura, Alisson. Não temos sistema para isso, não tem profissionalismo suficiente dos corretores para isso. Eu acho que isso só se resolveria por um outro caminho que eu não gosto, que é, às vezes, por uma imposição legal, né? Sim. De obrigar. Mas aí eu também já sou contrário a esse tipo de falta de liberdade. E não acredito que caminharia para uma... Não, mas eu acho que se caminharia se tivesse uma organização muito forte no setor. Eu vejo, por exemplo, a própria advocacia... Tem alguns atos que a OAB consegue fazer um lobby ali. Porque é muito forte. Porque é muito forte para falar, olha, determinado ato obrigatoriamente tem que ter assessoria do advogado. Sim. Né? Isso aí é um lobby da advocacia, né? E acho que se esse setor fosse mais unido, talvez tivesse essa capacidade, né? Porque tem ou culturalmente conseguir profissionalizar e mostrar que tem uma capacidade. Olha, se você me der exclusividade, eu vou te dar um atendimento premium. É o plano premium. Então, a tua casa vai ter vídeo. Agora, você quer vender gratuitamente, igual o Mercado Livre. Quer vender gratuitamente, você fica ali teu anúncio exibido lá embaixo. Fica por último. E é óbvio, né, que vai priorizar aquela venda que você tem exclusividade. Mas como tem um número muito gigante de corretores no mercado, eu não vou fazer o vídeo, mas a outra pessoa vai, o outro faz, o outro aceita não pegar como exclusividade. É o que você falou, talvez uma imposição. Quem sabe caminhe para isso. Mas que eu não gosto, particularmente assim, eu não gosto desse tipo de obrigação, de ter que ter, né? Alguns países têm essa obrigação de ter uma pessoa assessorando, né? Como uma espécie de um responsável técnico por aquela negociação. Sim. Uma responsabilidade técnica. Igual tem que ter um engenheiro arquiteto para uma obra, um advogado para assinar determinados documentos. Você falou da OAB, é engraçado. Eu gosto muito do Cresce. Acho que é um órgão muito importante para a profissão, mas realmente não tem força, né? Como uma OAB. Haja visto que você tem pessoas que atuam no mercado imobiliário sem qualquer tipo de formação e exigem, você também já deve ter visto isso, né? Várias pessoas procuram, falam, olha, eu queria indicar essa pessoa a fazer venda, queria dividir a comissão com você. E às vezes eu pergunto, mas você é profissional da área, você é colega de trabalho? Não, o cara é minha tia. E também é relativamente comum essa situação, Alisson. Em tese, é um exercício ilegal da profissão. Estou errado? É uma contravenção penal, né? Exercício irregular da profissão, porque é uma profissão que é regulamentada. Mas aí existe também um princípio constitucional da liberdade, da iniciativa privada. Enfim, mais ou menos, porque eu não posso ter a liberdade de ser um advogado, né? Não tem. Mas ser um médico. Aí que eu digo, a OAB, sendo bem realista aqui, ela é um caso à parte em qualquer outro tipo de atividade. Eu concordo, mas... eu digo pela força que ela tem. Pega o segmento médico. Eu não posso ter liberdade civil de ser um médico. Exatamente. Eu preciso da formação. Eu não posso ter liberdade civil de ser um engenheiro. O CRM já consegue ter uma e dar uma força RT maior. minha, mas eu consigo intermediar um imóvel. É curioso. Realmente. Mas eu acho que essas pessoas, esses profissionais do setor imobiliário,
profissionais, entre aspas, né, que não se profissionalizam, que não entendem um pouco de contrato, que não entendem um pouco de negociação, que não entendem um pouco do fiscal, que é uma área extremamente importante da negociação imobiliária, eles não se criam. São profissionais que fazem 1, 2 negociações, 3 negociações, mas que a longo prazo acho pouquíssimo provável que estejam no mercado daqui 3, 5, 10 anos. Eu acho que o mercado se regula com relação a esses profissionais que não se profissionalizam, que não têm o Cresce, que entram no mercado de uma forma mais amadora. Porque essa profissão, como a minha também, eu como advogado, eu represento os interesses da parte e às vezes eu recomendo fazer ou não fazer um determinado acordo num processo ou determinado negócio. Então, há um conflito de interesse em potencial, né? E aí, é só o profissional sério que não vai se colocar numa situação de conflito para se favorecer, desfavorecendo o seu cliente, né? Sim. Porque aquele que se preocupa com a sua reputação nunca vai fazer isso. Sim. Né? E por isso que não se cria, né? Porque ele se coloca receber a comissão a qualquer custo e no final das contas está gerando prejuízo para o cliente. Alisson, voltando para o direito aqui, tem algumas novidades no direito imobiliário. Entre elas, queria que você falasse um pouquinho sobre o SERP. As tendências, né, Explica primeiro o que é o SERP exatamente, como você vê essa... Em 2022, essa mesma lei que eu citei e alterou ali, reforçando ainda mais a ausência de necessidade de certidões, criou o SERP, que é o Serviço Eletrônico de Registros Públicos. Tá. O que significa isso? Nós já temos, obviamente, digitalização de documentos, há uma certa unificação dos registros de imóveis, que são uns cartórios mais organizados, mas ainda os cartórios estavam muito pulverizados. Tá. Quer dizer, ainda estão, porque esse SERP, justamente o objetivo é centralizar e digitalizar todo o sistema cartorário do Brasil. Tá. Né? E isso está em fase ainda de implantação, a lei é de 2022, mas nós ainda estamos aqui em 2024, não temos a regulamentação disso, não iniciou. A fase de implementação pelo CNJ deve ocorrer no segundo semestre desse ano. Tá. E você acredita que vai? Vai acontecer. Isso aí vai existir, porque as bases para o sistema já existem. Tá. Eles precisam agora estruturar os outros cartórios a essa lei. E, basicamente, nós vamos ter o quê? Dinamizar de novo o mercado imobiliário. Tá. Por quê? Porque as certidões... Lógico, o SERP não é só para registro de imóveis, tá? Deixando bem claro. Não é só para o mercado imobiliário, mas aqui, como é o foco da nossa conversa, vou focar nisso. Então, assim, nós vamos conseguir ter certidões em horas. Uma certidão de ônus, que às vezes um cartório pede 5 dias úteis aqui para te apresentar para você, você vai receber em 4 horas. Sim. Né? Uma certidão de regularidade do imóvel, que vai incluir, inclusive, todos esses problemas que eu falei ali, né, essa investigação prévia, vai sair em 1 dia útil. Né? Isso foi uma pressão, né? O Brasil estava muito ruim no ranking mundial de ser um país muito burocrático, ainda está, né? O Brasil tem infelizmente, esse grande problema estrutural. E o setor imobiliário, muito estruturado, a sociedade civil, conseguiu apoiar a criação disso. Aí veio por uma medida provisória, a MP dos cartórios, depois foi convertida em lei, e realmente é algo que vai dinamizar muito o mercado imobiliário, possibilitar baixas, as averbações de uma maneira muito mais rápida. As documentações unificadas. Essa é uma ideia também. Rapidez e unificação. Unificação. Porque o sujeito que está na casa dele, ele não sabe qual que é a diferença do registro de imóveis, do tabelionato de protestos, cartório de títulos, documentos, cartório de registro civil. Para ele, cartório é cartório. Aí ele chega no cartório, não, mas não é nesse cartório, é no outro. Aí você vai no outro, não, agora é no outro. Então, eu vejo que assim, a tendência é de poder estar tudo ali linkado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu estou com um caso, uma ação judicial, que o sujeito vendeu um imóvel, um advogado, vendeu um imóvel, solteiro, foi pago o valor do preço, agora os compradores receberam uma citação de uma ação anulatória da ex-companheira do advogado, que mantinha uma ação de dissolução de união estável lá no estado de São Paulo, dizendo assim, olha, isso aí faz parte da minha ameação. Eu quero a minha metade. Essa venda foi nula, porque eu não assinei. Entendi. Mas ele teoricamente,
Seria. Poderia ser anulado. É lógico que nós estamos alegando aí também a minha estratégia é a boa-fé. Sim. E a boa-fé justamente está calcada. Lembra que eu falei que você mesmo falou isso? O credor pode ir lá averbar na matrícula de imóvel existência. Sim. O companheiro da União Estável hoje pode averbar. Pode averbar na matrícula de imóvel. Estou aqui. Toma essa cautela. Eu sou companheiro. Então, ainda mais se estavam brigando. Exatamente. Então, se tem uma situação que precisa dar publicidade, é importante dar publicidade. A tendência é que em algum momento, e eu queria ver a sua percepção, quando você acha que vai ser esse momento, mas a tendência é que em algum momento eu chegue num registro de imóveis, ou num cartório, não sei, no tabelionato, e pegue lá a certidão de ônus do imóvel e todas as certidões necessárias para a segurança do negócio jurídico rapidamente. E que aí o nosso papel, o seu de assessor jurídico e o meu de intermediador, vão entrar em outras arenas, né? Discussão de contrato, posse, prazo de pagamento, financiamento, enfim. Mas que essa parte de diligência documental seja muito facilitada, né? Que a gente chegue lá e resolva rapidamente. Tem que ser, André. Tem que ser uma tendência, porque você imagina, nós temos 5.600 municípios, eu acho, no Brasil. É nessa ordem, 5.000, 6.000 municípios. Você imagina se você obriga o sujeito a tirar a certidão de cada comarca, Sim. em cada estado. Isso já caiu, né? Isso hoje já é da localidade do imóvel. Mas às vezes tem uma questão, até essa questão tributária que nós falamos, existe projeto de lei para mudar e para modificar isso. Eu acredito que isso deve mudar e a tendência é realmente tornar mais dinâmico. Sim. Uma venda mais expressa mesmo, né? Mais clara, limpa e transmitindo para o credor a obrigação de ser diligente com o crédito e... Segurança para o adquirente. Por que você dá segurança para o adquirente? Você dá segurança jurídica para ele. Você dá fluidez no mercado, isso gira mais rápido. Exatamente. Né? Por que as taxas de juros no Brasil são muito altas? Existe inadimplência alta, tem o devedor que desaparece com o bem que está em garantia. Nós temos esses problemas de facilitar a vida do devedor também no Brasil, sim, né? Sim. Também é uma crítica. Então, eu acho que eu não tenho dúvida que o movimento é para que seja cada vez mais dinâmica a venda. Torço muito que isso aconteça. Alisson, acho que a gente chegou ao final do nosso bate-papo aqui do nosso tempo. Te agradecer. Doutor Alisson, como eu falei no começo, meu grande amigo, advogado da imobiliária, especialista em direito civil, empresarial e imobiliário. Falei certo? É isso aí. Contratos, negócios, de modo geral. Contratos e negócios. Muito obrigado pela presença, Alisson. E quem sabe numa próxima aqui a gente marca para falar especificamente sobre o SERP, sobre essa parte registral e até chamar algum titular para participar com a gente. Vai ser bacana, né? Tem bastante assunto novo aí para a gente abordar. Tem a lei, o Marco Geral das Garantias, que vai trazer também algumas novidades para o mercado imobiliário. Rapidamente sobre esse marco. Esse marco, assim, modificou inúmeros institutos de vários ramos do direito. Tá. Veículo, etc. Para o ramo imobiliário, ele trouxe duas grandes novidades. Tá. A primeira, tornou a lei de registros públicos, você pode registrar outros documentos que necessariamente não estavam naquele rol da lei anterior. O que você comentou agora há pouco. Então, qual que é a ideia disso? Isso está tudo dentro da mesma sintonia. Então, eu vou poder registrar mais atos para quando o sujeito tirar aquela certidão lá, já está tudo ali. Já está tudo ali. Então, aquela unificada. Não é só aquele número específico de documentos. Sim. E ele criou uma ferramenta que é importado, um conceito que é muito utilizado em M&A de empresas, né, na área de fusões e aquisições, que quando você identifica determinado contingenciamento, eu não pago o vendedor. Tá. Eu deixo esse dinheiro numa conta, porque também eu dou garantia para esse vendedor de que ele vai receber um dia. Porque é uma conta em tese do cartório. É uma governamental. Exatamente. Essa é uma conta escrow, né? Tá. Isso aí é mantido por instituições financeiras. Sim. Agora, essa escrow account vai ser administrada pelo próprio cartório, tabelionato. Sim. Então, vai ser regulamentado, vai ter um convênio com bancos. E aí, hoje, se você tiver alguma pendência ali para o vendedor resolver... Esse dinheiro fica ali parado. Eu posso pagar o valor que é devido ali, deixo uma parte com o cartório, resolveu aquele problema, o cartório libera. Quando ele apresentou a resolução do negócio, ele libera. Não tem risco de não pagar. Sabe que isso vai solucionar também o problema, um dilema que existe no mercado imobiliário da escritura versus pagamento. É muito comum. A pessoa vai fazer uma escritura e ele fala, bom, eu vou assinar a escritura e se o cara não me paga? Aí o cara fala, peraí, e se eu pago a escritura
E se eu pago e ele não assina a escritura? Ele não assina. Exatamente. Eu normalmente resolvo isso dentro do cartório. Vai todo mundo lá, o cara deposita, tá confirmado, ele já assina e acaba. Mas é uma conta que vai solucionar, né? Exatamente. Deixa esse dinheiro lá, assinou a escritura, ó, a escritura tá assinada. Soluciona esse problema. Que bacana. E desde 2022 também, hoje já é possível fazer a adjudicação do imóvel, ou seja, se o cara não assina a escritura, você já pode fazer pro cartório, nem precisa ir pra justiça compromisso mais. de compra e venda. Só compromisso de compra e venda. Que então, bacana. Isso tudo, como você pode ver, a lei tem se tornado muito dinâmica, justamente para favorecer a velocidade dessas negociações. Eu vou convidar um titular de cartório para vir aqui bater um papo com a gente. Pessoal, não percam, terá um segundo podcast com o Dr. Alisson e para a gente debater um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões registrais. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Andrezão.